Pessoal, tudo em ordem? Beleza? É nóis. Seguinte, eu sou Murilo Gun, eu sou comediante, palestrante, professor de criatividade, e hoje eu queria compartilhar uma ideia, que é o que eu considero ser a maior lacuna, o maior déficit e a maior oportunidade em todo o universo da educação. Porque a gente ouve muito o povo dizer por aí que as escolas têm que mudar, né? A gente ouve direto, escola tem que mudar, a escola tem que mudar, a escola tem que mudar. Eu já falei muito isso. Sempre que eu ouço isso, eu acho que a pessoa está querendo dizer, no fundo, que a educação precisa mudar. Porque escola e educação é diferente. Escola é uma das formas de educar seres humanos. Uma das formas. É a maior iniciativa coletiva da sociedade para educar, mas não é a única e nem é a mais relevante. Porque a variável mais relevante para educar seres humanos é liderança familiar. Velho, toda criança tem uma liderança. Normalmente é pai e mãe, mas tem outras configurações familiares hoje em dia, né? E a liderança familiar é quem mais influencia. Lembrando que líder não é quem procria, líder é quem lidera. Então, pai é quem educa, líder é quem lidera. E a liderança é a variável mais importante. Sabe por quê? Porque a forma mais eficiente de educação não é o ensino, é o exemplo. E quem vive com a criança é a família. E viver é educar, porque viver é dar exemplos. Muitas vezes a gente não se liga, mas cada conversa que você tem com a criança, você está educando. Cada conversa que você não tem com a criança, você está educando. Cada conversa que você tem com outra pessoa, que a criança escutou, você está educando. Cada decisão que você faz na sua vida, cada escolha que você toma, cada reação que você tem, se a criança teve acesso àquela cena, houve educação. Mesmo que ela não tenha entendido certo, educou, foi papai. Então, a família é a variável mais importante para a educação. Então, para a educação mudar, não tem que mudar suas escolas, tem que mudar a família também. Né? Para que a escola seja a segunda casa, a casa tem que ser a primeira escola. O bagulho funcionar. Bem, por que precisa mudar? Porque todo mundo fala em mudar, mas por quê? Tudo na vida tem que começar com o porquê, né? O why da parada. Então, vou dar minha explicação rápida de por que essas coisas todas têm que mudar. A explicação é a seguinte, velho. Educação é o processo de preparação de seres humanos para a humanidade. Educação é isso. Só que as necessidades de seres humanos para a humanidade estão mudando. Por que está mudando? Porque a população está crescendo, a diversidade está aumentando, a tolerância está diminuindo, a ansiedade está bombando, a clareza mental está sumindo, a tecnologia está ficando muito inteligente, a hiperconectividade está deixando tudo muito junto, e no meio desse rolo está o planeta dando uns avisos de se liga e respeito de Januário. É um contexto, velho, inédito. Não teve esse contexto antes. É inédito e é um contexto extremamente complexo. Queria abrir um parênteses só para falar dessa palavra que eu amo, que é a palavra complexo. Complexo é uma palavra linda, porque com vem de junto, plexo vem de tecido. Então, complexo é tecido junto. Que foda. Tecido junto. O mundo está complexo, está tudo tecido junto. Fecha parênteses. Beleza. Então, a humanidade complexa está necessitando de novos tipos de seres humanos. Por isso que as iniciativas de educação de seres humanos têm que mudar. Porque a humanidade não precisa de mais decorador de informação, porque a informação está abundante. Não precisa de mais repetidor de padrão, porque os padrões antigos não servem para os problemas novos. A humanidade não precisa mais de seguidor de manada, porque a manada não sabe para onde está indo. Então, a educação precisa mudar. Esse é o meu porquê a educação precisa mudar. Agora vamos para o como. Como? Queria falar sobre processo de mudança. Processo de mudança que serve para qualquer mudança. Todo processo de mudança, qualquer coisa, tem duas grandes variáveis. A primeira variável é o atrito. O que é o atrito? É tudo que está emperrando o negócio de acontecer. Está travando, é o atrito. E a outra variável são as alavancas. É tudo que potencializa. Tudo que se você dá-lhe ali, o bagulho alavanca. Então, reduzir atrito e potencializar as alavancas. Então,
vamos dar um exemplo. Escolas. Para as escolas mudarem, quais são as alavancas? Então, a alavanca pode ser qualquer programa inovador para formar professor e gestor, é a alavanca, massa. Uma consultoria para transformar as escolas é a alavanca. A família pode ser uma alavanca. Uma tecnologia, uma lei. Né? Atrito para a escola. Quais são os atritos para as escolas mudarem? O atrito, o MEC, acaba sendo atrito. Apesar de estar evoluindo, continua sendo atrito. Os profissionais do setor são atrito também. O secretário de educação, o diretor, o coordenador, o professor. Muitas vezes esse povo já está tão engessado pelo sistema já, que já perdeu a fé. Aí quando perde a fé é danado. Quando perde a fé, meu amigo, é difícil. O cara nem mais acredita no trabalho dele. Aí ele vira o atrito. Mas tem um atrito para a escola mudar, que é o que eu queria focar a conversa hoje, que é o atrito família. O atrito família é um atrito pouco falado, mas muito relevante. E a relação escola-família é uma relação cliente-fornecedor, né? Cliente-fornecedor. Família é o cliente, que paga a mensalidade ou paga imposto. E a escola é o fornecedor, que entrega o serviço. Relação cliente-fornecedor, a lógica qual é? É que o fornecedor tem que ouvir as necessidades do cliente. O problema é que muitas vezes o cliente dessa relação, a família, não está ligado que a humanidade está complexa, não está ligado que as necessidades dos seres humanos mudaram, e muitas vezes ainda está achando que precisa-se de seres humanos, decorador de informação, repetidor de padrão, seguidor de manada, porque está ancorado no passado de como ele foi educado na escola e em casa, uma educação que antigamente era muito baseada em obediência, rigidez, disciplina, linearidade, coerção, medo, gabaritar, decorar, passar no vestibular. A pergunta é, estamos precisando criar vestibulandos ou precisando criar os futuros adultos da humanidade? O que é que estamos fazendo, né? E aí, essa relação escola-família é difícil porque para um fornecedor fazer grandes mudanças sem o cliente valorizar as mudanças, isso é um grande dificultador. O TED Talk mais famoso do mundo chama Escolas Matam a Criatividade, do Ken Robinson. Eu criei um TEDx chamado Escolas Matam a Aprendizagem. Aí eu fiquei pensando assim, beleza, as escolas antigas matam a criatividade, matam a aprendizagem, e quem é que mata as escolas? Então eu acredito que muitas vezes os pais matam as escolas. É louco isso, né? E claro que isso é generalizando, porque os pais variam no espectro que vai de extrema influência para a escola não evoluir. Então é a família que participa da vida escolar, mas participa atrapalhando. Participa criando atrito. Qualquer iniciativa que envolva evolução, já fica ali travando o bagulho, tumultua no grupo do Zap, tumultua na reunião de pais e mestres, acho que é reunião de condomínio, aí fica tumultuando lá. Ele vira atrito, né? É louco esse negócio de atrito, porque as pessoas, quando pensam em atrito alavanca, elas focam muito nas alavancas. Até mesmo numa empresa, né? Quer crescer a empresa, aí pensa nas alavancas, no marketing, e muitas vezes, velho, num processo de mudança, só em reduzir o atrito, o negócio já muda. Muitas vezes, numa empresa, uma divergência de sócios é o atrito que você não está vendo, que só tirar esse atrito, o negócio já dispara. Então, existe esse espectro, o extremo do espectro, da família que influencia para não evoluir, tá? O outro extremo é a família que influencia para evoluir, que participa da escola, ajudando as iniciativas que envolvam evoluir. Não quer dizer que concorda em tudo, não tem que concordar em tudo. Quer dizer que família e escola concordam numa coisa, que as necessidades de seres humanos da humanidade mudou, e que nada do que foi será de novo do jeito que foi um dia. Que podia ser uma música boa, anota aí, vida, essa música. Esse espectro não só tem os extremos, tá? Você pode, como pai, na sua relação com a escola, estar em qualquer lugar, inclusive pode estar no meio. O meio é nem atrito nem alavanca, nem ajuda nem atrapalha. Eu pago e a escola sabe o que está fazendo. O meio é melhor que o atrito, é menos mal. Mas tem que lembrar daquele ditado que para o triunfo do mal, basta que os bons fiquem de braço cruzado. Essa questão do espectro, acho que o grande desafio, a grande pergunta é como evoluir então, né? Seja onde você estiver, como sair de reduzir atrito e ir para virar alavanca, né?
como evoluir nesse processo, como passar a ficar alinhado com a escola. Só um parênteses rápido, que família e escola, alinhado é massa, mas alinhado é uma palavra que eu não gosto muito, porque alinhado é muito era industrial, é muito linha, é muito linear. Então, eu acho que família e escola tem que estar sintonizado. E sintonizado são vários pontos de sintonia. É mais complexo, né? Então, fecha parênteses. Então, vamos lá. Como evoluir? Como família evoluir nessa relação, né? Então, vamos analisar processo de mudança, só que agora, em vez de pensar nas escolas, vamos pensar no objeto da minha ideia aqui hoje, que é o que eu quero falar é sobre família. Então, processo de mudança da família. Quais são as alavancas? Alavanca podia ser programa de formação de pais. Devia ter certificação de pai. Enem, faz o Enem, papai. Faz o Enem aí, vai. O Enem. Para ver se está habilitado, né? Para tirar sua CNH, para dirigir uma criança. Acaba tem que estar habilitado, pô. Devia ter, né? Atrito. Aí, o atrito para família mudar é o cerne da questão, velho. É o cerne. Existe um grande atrito que atrapalha as famílias a mudar sua forma de educar as crianças, a evoluir. Sabe qual é esse atrito? Chama-se ego. Sabe por quê? Porque é muito difícil para um pai, para uma mãe, ter que assumir que pode não estar educando o seu filho do jeito mais estratégico, adequado, sintonizado com o contexto da complexidade. É muito doloroso aceitar isso. Dói muito, o ego fica doido. O ego, não, que história é essa? Pai que é pai sabe educar, fez filho, sabe fazer. O ego vem com as conversas a você. E o ego, ele é bom de conversa. O ego é ninja. Sabe por que ele é bom de conversa? Porque a gente é bom em enrolar quem a gente conhece. A gente conhece muito bem a gente mesmo. Então a gente é bom em enrolar a gente mesmo. O ego é muito sedutor. Se o ego fosse na balada, downtown, ia comer todo mundo o ego. O ego tem uma conversa ali, o ego vai aqui, vai ali. O ego é foda. O ego é ninja, né? E aí, a gente precisa, para enfrentar o ego, assumir ignorância. Eu só sei que nada sei. Assumir que ignora. Porque assumir ignorância é liberar espaço no HD para poder entrar novos arquivos de atualização, né? Quem tem certeza demais, não abre espaço para aprender. Milô dizia, quem não tem dúvida é porque está mal informado. Não tem dúvida. O pessoal fala assim, nasce sua mãe, nasce sua criança, nasce sua mãe. Sim, nasce sua mãe. Mas não quer dizer que nasce um educador, não. Sabe por quê? Porque a educação é um processo dinâmico. Ele varia de acordo com as necessidades da humanidade naquele momento da educação. Então, você tem que estar sempre aprendendo a educar, né? E aí, o instinto é lindo, mas ele precisa de instrumento. Perguntar, por exemplo, quantas horas tu já dedicasse a estudar, buscar conhecimento para o teu trabalho, para a tua profissão? Soma aí as horas de faculdade, pensa aí, todos os livros, todos os cursos, tudo que você fez. Agora, pensa, quantas horas você já se dedicou para o trabalho mais importante da sua vida, que é educar seres humanos. Quantas horas, pensa, você já alocou para estudar sobre isso? É a sua principal contribuição para a humanidade, é essa, né? Então, tempo, eu sei que surge agora a dor de, mas eu não tenho tempo, mais uma coisa, meu Deus, tempo é uma questão de prioridade. Se você não tem tempo para uma coisa, é porque aquilo não está sendo considerado real prioridade para você. E aí, só abrir um parênteses também, porque a essa altura pode emergir um sentimento de culpa. E culpa, velho, culpa é um negócio que dói quando envolve filho. Culpa dói profundo. Aí eu queria convidar, se você está com esse sentimento, a trocar esse sentimento, renomear ele para gratidão. Gratidão de estar refletindo sobre isso agora. Esquece o passado, foca no presente, foca no próximo passo. Então, fecha parênteses, era isso. Bem, então, a liderança familiar é a variável mais importante para educar seres humanos. E ela precisa, recapitulando, primeiro, aceitar a sua ignorância. Segundo, buscar conhecimento. Terceiro, se abrir a mudança, porque vai ter mudança. E quarto, influenciar os outros. Influenciar os outros a quê? A aceitar a ignorância, buscar conhecimento. E se abrir a mudança, porque vai ter. E influenciar os outros a quê? A
aceitar a ignorância, buscar conhecimento e se abrir às mudanças, porque vai ter, e influenciar os outros. A quê? Vocês já sabem. Eu acho que pai e mãe tem que ser uma metamorfose ambulante e não ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Música boa, poderia ser também essa aí. E pai e mãe precisa ajudar a procriar um novo jeito de educar seres humanos que vai ser, com certeza, diferente do jeito que você foi educado no passado. E provavelmente diferente do jeito que você está educando agora no presente. É esse que eu acho que é o maior déficit, a maior lacuna, a maior oportunidade que existe no universo da educação, é educação parental. Valeu, obrigado, é nóis. Falou.